Qual é a posição política da Acego? Esse vídeo que está rolando nas redes aí é confiável? Quer saber a verdade? Agora, no podcast Acego com o presidente Sérgio. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração. Um vídeo que está gerando polêmica e causando preocupação no coração do policial militar, bombeiro militar. E aqui, podcast Acego, uma ferramenta confiável. Toda semana estamos aqui. Aquilo que mais interessa aos policiais militares e bombeiros militares em Goiás e no Brasil. Toda quarta-feira, 8 da noite, com o presidente Sérgio. Presidente, tem gente preocupada, presidente. Seja bem-vindo. Como é que o senhor está? Luiz Alberto, tudo bem? Eu preciso fazer um primeiro grande questionamento acerca dessa matéria. Quem foi o autor da produção desse vídeo? Eu acredito que não tenha nome, né, Luiz Alberto? Primeiro, uma produção mal feita. Primeiro, uma produção muito mal feita. Baixa qualidade. Até porque seria a primeira grande vergonha, seria botar o nome lá. Como que uma pessoa qualificada faz um material tão desqualificado quanto esse? Mas isso não é novidade em se tratando da Acego, Luiz Alberto, mesmo porque já ali desde a gestão conduzida pelo meu antecessor, Tenente Cláudio, a Acego vira e mexe, sofre esse tipo de ataque apócrifo, onde o indivíduo se recusa a botar ali a autoria, né, no posicionamento crítico dele, até porque no Estado democrático que nós vivenciamos, qual é o problema de se fazer uma crítica quando você tem segurança do que fala? Agora, é muito verdade. A Acego tem alcançado resultados extraordinários. Ela sai de uma condição de falência, em aproximadamente 10 anos, para se tornar referência em âmbito nacional, graças a Deus, e à dedicação, ao esforço contínuo, né, de todos os nossos diretores. Nos últimos anos, a nossa entidade deixou de falir, porque fatalmente ela iria falir, até porque o volume de dívidas que foram geradas gigantescos e a receita que tinha, a conta não fecharia, a entidade iria sim chegar à falência. E aí ela começa a entrar em uma linha de progressão, né, horizontal. Cresce a cada dia que passa, a Acego cresce. Não só na gestão dos seus recursos, não só na gestão dos serviços, não só na gestão da estrutura que possui, que, por sinal, somos o jurídico que mais assegura resultados aos nossos associados. E isso não caiu do céu, Luiz Alberto. Isso não é natural. Isso não é um curso natural, até porque o curso natural seria chegar à falência. E incrível que todo o esforço, todo o sacrifício empreendido, dedicado aqui, né, por mim hoje presidente, pelo nosso antecessor, Tenente Cláudio presidente, e por todos os diretores, fez com que o nosso jurídico, por exemplo, fosse o jurídico de maior referência em âmbito nacional, e eu não tenho a menor preocupação em assegurar isso. Não tenho a menor preocupação. Nós temos o maior volume de ações coletivas, né, em fase muito adiantadas. Muitas já com trânsito em julgado, na iminência de fazermos o pagamento para os nossos beneficiários. A grande não, na sua totalidade contra o Estado de Goiás. Muitas delas que foram ingressadas anos atrás e muitas são ingressadas atualmente.
faz parte da resposta já do posicionamento político da entidade. Mas, presidente Sérgio, que está incomodando conosco aqui também, a gente vai discutir esse assunto. Temos 2 convidados especiais para debater esse assunto aqui e corroborar com aquilo que o presidente Sérgio está dizendo. Você pode deixar a sua pergunta aqui também, que o presidente Sérgio responde. Diga o seu nome aí e deixa a sua pergunta que o presidente Sérgio responde aqui na plataforma, tá? Mas esse vídeo, ele sugere que a ASEGO teria se associado ao governador e deixado de representar o PM e o BM, né? O que na verdade aconteceu? A ASEGO deixou de ser representativa? Luiz Alberto, inicialmente, nós precisamos assumir aqui um posicionamento sério e efetivo. Até porque, Luiz Alberto, eu não acredito que uma representação que paute a sua conduta, que paute as suas gestões em atacar instituições e autoridades, vai alcançar algo. Então, agora, a ASEGO é o contrário disso, sim. Sempre nos pautaremos. Ninguém ouvirá, ninguém verá a ASEGO atacando a nossa instituição Polícia Militar, a nossa instituição Corpo de Bombeiros Militar. E isso aqui é reflexo de toda a estrutura da instituição policial, até porque nós somos fruto disso. A ASEGO existe em razão da existência da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, senão a ASEGO não existiria. Logo, a nossa conclusão, não iremos atacar as nossas instituições. E nós não vamos atacar a honra, nem a integridade moral, pessoal, de nenhuma autoridade. Não vamos atacar. Agora, posicionamento firme, esse sim, sempre teremos. Mas dentro dos limites aceitáveis. Até porque, Luiz Alberto, aqui por exemplo, quem é o governador do estado de Goiás? É o Ronaldo Caiado. Inclusive, quarta-feira é aniversário de 75 anos do governador. Exatamente. Hoje, né? Hoje. Então, olha só para você ver, Luiz Alberto, como que é possível a entidade representar os militares que tem como chefe o governador do estado de Goiás e não dialogar com ele. E não dialogar com o governador barra com o governo. Porque o governador não governa sozinho. Independente do governador, da pessoa que está na cadeira. Independente do governador. Quem quer que seja o governador de Goiás, a ASEGO vai discutir, vai argumentar, vai apresentar os prejuízos alcançados e vai cobrar incansavelmente. Inclusive, Luiz Alberto, não perderemos uma oportunidade jamais de cobrar o que é devido aos militares goianos. Agora, ninguém vai ver a ASEGO correndo da responsabilidade, até porque é só puxar um pouquinho aqui quem é que sempre esteve ali na linha de frente em todas as demandas representativas de Goiás, aqui dos militares, seja por salário, seja por carreira, seja em frente ao Palácio, seja em frente à Assembleia Legislativa. Nunca nos furtamos da nossa responsabilidade e nunca o faremos. Tá? Agora, Luiz Alberto, eu penso que as verdadeiras motivações para esse ataque covarde, com letras garrafais, aqui, é inveja. Eu não tenho dúvida disso. Até porque, Luiz Alberto, a maior avaliação, a melhor avaliação, aqui em matéria de entrega de serviço de associação é da ASEGO. Conquistas. Conquistas. Então, assim, os representados respeitam, as autoridades respeitam, o comando respeita e é recíproco. A ASEGO respeitará as nossas instituições militares e respeitará o governo, porém com um posicionamento firme e com condição moral, intelectual de se posicionar, de cobrar e de argumentar. E isso sim é verdade. Respeitando para ser respeitado, não é isso, presidente Respeitando Sérgio? Para ser respeitado, Muito exatamente. Bom. Presidente Sérgio, o capitão está com a gente aqui agora, capitão de Paula, seja bem-vindo, obrigado pela honra, aceitar o nosso convite de estar aqui. O senhor chegou a ver o vídeo, como é que o senhor vê essa... Luiz Alberto, eu gostaria até de fazer um complemento, porque eu preciso fazer uma apresentação especial, se é que para quem é militar dispensa ali a apresentação, porque o capitão de Paula é uma figura extremamente conhecida, até porque
ladeou aqui, né, atuou na nossa instituição por 30 anos, né, trabalhou em várias regiões do nosso estado, um grande conhecedor da instituição Polícia Militar e, principalmente, um grande conhecedor dessa entidade aqui. Ele tem muito mais propriedade do que eu, inclusive, porque eu sou bem mais novo, né? Dá para perceber claramente. Então, ele tem muito mais propriedade porque conhece a ASEGO há muito mais tempo do que eu, até porque ele foi sargento bem antes, né? Então, pôde se filiar à ASEGO bem antes. Então, eu ingressei soldado, demorei, né, a chegar aqui na graduação de sargento e poder ser associado. Então, o capitão de Paula, que hoje é secretário aqui da ASEGO, né, dá uma contribuição aqui muito bacana para fazer com que essa entidade se tornasse, né, essa entidade que é hoje, a ponto de incomodar aí algumas pessoas. Eu acho que a carreira de policial militar fez muito bem para o capitão de Paula, que o senhor não parece ter tanta experiência, com uma carinha tão jovem, né? Agradeço a participação, boa noite, Luiz Alberto, presidente Sérgio, nossos seguidores, e agradecido pela parte que me toca. Não sei se nós temos essa diferença cronológica aí não, mas recebo. Luiz Alberto, vi sim o vídeo e minha formação é da área das letras e a gente trabalha na minha formação extra-polícia justamente nessa linha de comunicação. E dizemos lá que para ver a comunicação ideal nós temos o emissor, a mensagem e o receptor. Estamos falando de um vídeo que a mensagem está no ar, existe uma mensagem apócrifa, mas nós não temos autoria. E isso não é nem aceitável dentro da literatura, quando nós trabalhamos com construção textual. Como é que eu vou contestar algo que eu não sei da autoria? Não tem uma fonte confiável. Não tem uma fonte confiável. Eu vou responder uma acusação a quem? E até no âmbito jurídico também, quando somos acusados de alguma coisa, prevalece, dentro do nosso critério jurídico, a presunção de inocência, aliado também ao direito de defesa. Quem falou o quê? Por que não trouxe à mesa? Estão dizendo que a ASEGO está tomando partido. Não, a nossa bandeira é a bandeira policial, militar, bombeiro militar do estado de Goiás. O tempo de se ganhar no grito já passou, faz parte da história. Hoje nós trabalhamos com diálogo, somos civilizados. Nossa Polícia Militar, graças a Deus, eu sou de 94, nós tínhamos até deturpações de determinadas expressões e até verbos. Por exemplo, ponderar. Ponderar lá no passado era algo que eu ofendia, está ponderando, aluno. Hoje, ponderação é trazer à mesa, trazer o diálogo. Se existe insatisfação por parte de quem quer que seja, vem à mesa, vamos discutir, vamos conversar, vamos buscar o bem comum. Você representa muito bem a nossa comunidade evangélica e defende isso, e o próprio Jesus nos ensinou que um reino subdividido, por si só, se esfarinhará, em outras palavras. Então, nós vamos estar atacando aquilo que é nosso. E a própria base da Polícia Militar é respeito e hierarquia. Hierarquia e respeito. Sim, hierarquia, respeito e até a disciplina do que falamos e como falamos. Nós estamos aqui trabalhando para o bem comum. Se existe uma satisfação, que venha à mesa, vamos conversar, dialogar. Ué, mas está tomando partido? Não tomamos partido. Só que quem nos rege, dentro da nossa organização militar, institucionalmente falando, é o governo de Goiás. E nós temos que ter aproximação com esse governo. Quem tem a caneta é o governo. Detém o poder. E quando chegamos próximo dele, não estamos nos aliando aos ideais dele, não estamos lendo a cartilha dele, nem ligados à filosofia administrativa dele. Estamos nos juntando para termos condições de conversar. Como é que eu vou dialogar ou buscar um bem comum para nós se eu crio uma barreira entre nós? Como, presidente? Então, voltando à língua portuguesa, a comunicação é emissor,
mensagem, receptor. Foi entendida? Volta novamente. Quem era o receptor passa a ser o emissor na hora de nos dar uma resposta. Aí você tem um diálogo. Aí nós temos o diálogo. E é justamente por isso que nós estamos... E essa é a questão do diálogo, né? Da questão da comunicação. É você ouvir e ser ouvido. Sim, e ponderar dentro disso para chegar no bem comum. Só se estabelece um diálogo quando você fala, mas depois você ouve. Sim. Você ouve, mas também é ouvido. É a forma de se estabelecer o diálogo, essa conexão, não é? E democraticamente falando e moralmente falando, se você me dirige determinada acusação, você tem que me dar o direito de resposta. Eu vou responder essa acusação para quem? Jogar ao vento? Não. É infundado isso, o nosso associado que está conosco há muito tempo conhece a seriedade da nossa administração. Mas jogar apenas ao vento, nós já vimos essa história ao longo da história da humanidade, né? É como aquele exemplo que você leva o sujeito que falou mal do outro, vamos aqui, pega um saco de penas, vamos em cima da montanha, agora pega esse saco de pena e joga fora. Jogou, tá, agora recolhe as penas. Já não vou era, dar conta. Já foi. Né? Então, pois é, foi isso que você fez comigo quando você falou mal de mim para outro sem a minha presença, sem o meu direito de defesa. Você Sim. jogou penas ao vento e às vezes alguém não vai conseguir recuperar essas penas. Luiz Alberto, mas algo assim que é muito notório também e na verdade isso é quase que regra geral, viu? Eu acredito que é regra geral. Sempre quem pratica esse tipo de ato não tem nada para entregar. Não fez nada, não faz nada e não vai fazer nada. A única coisa que ele consegue fazer é exatamente ficar gerando o apontamento e descredibilizando ou buscando descredibilizar, porque acredito que não vai alcançar, não alcança, até porque as entregas falam por si só, né, capitão? E quando o indivíduo fala cego, ele não fala do Sérgio, do subtenente Sérgio. Aqui na Cego, só do nosso conselho fiscal e conselho administrativo são 11 militares ilibados de vários postos e graduações das nossas instituições, polícia e bombeiro. Nós temos por obrigação, aqui é o nosso sentimento em comum, todos os nossos diretores, sentimento em comum de preservar as nossas instituições. As questões que precisam ser corrigidas serão discutidas com toda a seriedade, com toda a insistência necessária e nós buscaremos sanear, buscaremos melhorar. Assim como o capitão mencionou, lá atrás eu não poderia usar o termo ponderar. Não poderia, que eu estaria... ofendendo, né, a autoridade. E agora, hoje, ponderar, aqui conforme aqui a própria esclarecimento do capitão de Paula, ou eu vou ponderar ou eu não vou ter um diálogo. Né? Simples assim. Muito bem. E para corroborar com você, pode deixar a sua pergunta aqui, o seu questionamento, você acreditando ou não, confiando ou não, gostando ou não, democracia se combate com mais democracia e esse é o posicionamento do presidente Sérgio aqui agora com a gente no podcast A Cego. Então você concordando ou não, pode deixar o seu pensamento, a sua pergunta, a sua dúvida que o presidente Sérgio vai responder você, tá bom? Compartilhe também aí, se inscreva no canal para que a gente ganhe mais visibilidade. A subtenente Suzy, o presidente Sérgio convidou a subtenente Suzy também para entrar nesse debate, nesse nosso diálogo, para você entender um pouco mais do que está realmente fazendo a Cego. A Cego virou partido político, se aliou ao governo, então o presidente Sérgio está explicando para a gente, você pode continuar tirando a sua dúvida aqui no podcast, escreve aí a sua pergunta que o presidente responde. E o presidente trouxe aqui uma pessoa também que tem uma outra informação importante para trazer para a gente. Podemos convidá-la, presidente? Podemos. Aí vamos só certificar aqui quanto à questão da audição, se a subtenente Suzy está conseguindo ouvir ali precisamente. Está ouvindo aí, Suzy? Então, a subtenente Suzy, né, um exemplo de policial militar. Aqui ela vai falar aí mais precisamente, mas eu acredito que já com quase 30 anos de policial militar. E nós já abordamos essa pauta que afeta os interesses da subtenente Suzy e de outras 8 subtenentes, né, que por um descuido, tá, por uma injustiça, melhor dizendo,
são as subtenentes, eu acredito que uma das mais antigas do nosso país, e eu acompanho a subtenente Suzy junto com as outras subtenentes. É uma das coisas que mais me incomoda em matéria de representação, porque enquanto nós temos aqui os subtenentes e primeiros sargentos, inclusive, fazendo show e sendo promovidos a segundo tenente com 3 anos, com 2 anos de subtenente, com 2, com 3, com 4, com 5, elas têm 10 anos de subtenente. Todas mulheres, e por uma questão ali de quadro, foram tolhidas de ascender a carreira. Então, agradecer a Suzy e reforçar o meu compromisso, o compromisso da Asego, Suzy, de usar todas as relações que nós tivermos para corrigir essa catastrófica injustiça na nossa instituição Polícia Militar do Estado de Goiás. E aí, seja bem-vinda, Suzy. Obrigado pela participação. Eu agradeço a participação e agradeço também o convite de estar colocando a nossa pauta em comunicação e até divulgando isso, porque eu sei que vários colegas da Polícia Militar compactuam com a nossa questão em colocar o nosso quadro em justiça, porque a nossa 01, ela tem 15 anos de subtenente, então nós temos, assim, como todos os nossos colegas, a possibilidade de tentar subir. É uma motivação, é próprio do próprio governo, é próprio de RH, de todas as pessoas que trabalham, ter motivação de subir dentro de uma instituição que preza pela hierarquia. Agradeço a sua sempre pauta, né, em estar colocando a gente como prioridade em estar brigando pela nossa causa. E aqui eu acho muito importante, Luiz Alberto e a Suzy também, acredito que um dos motivos pelo qual foi produzido esse vídeo, não sei, né? Não tem nem como perguntar o porquê, é em razão da reunião, não tem autor, né? É em razão de um evento que foi organizado aqui pela campanha do candidato a prefeito por Goiânia, Sandro Mabel, que tem como sua candidata a vice-prefeito uma policial militar, tenente-coronel, que nos leva à condição de obrigação de respeitá-la, de respeitar. Eu tenho o candidato, é o Sandro Mabel, o candidato é a tenente-coronel Cláudia, ela é candidata a vice-prefeito, e a Asego nunca fechará as suas portas para nenhum policial militar. Esse é o primeiro fator muito importante de ser esclarecido. E a campanha do Sandro com a Coronel Cláudia fez um evento, e por sinal, aqui no Salão da Asego, das melhores localizações da capital, e uma estrutura de fazer inveja também, né? E somos muito procurados, e são realizados diversos eventos aqui na Asego, diversos. E o evento não era da Asego, o evento era ali da candidatura do Sandro com a Coronel Cláudia, né? E na ocasião esteve presente a primeira-dama do Estado de Goiás, Dona Gracinha, né, que tem um posicionamento político, uma atuação política muito efetiva. Logo, nós, com a nossa obrigação de representar, e era um dos grandes anseios, era apresentar para a Dona Gracinha essa pauta da Suzy com as demais subtenentes, né, para que ela, como mulher e com uma atuação política que tem, buscasse fazer a correção dessa injustiça. O senhor apresentou então essa pauta, essa necessidade, como diz a subtenente Suzy Darla? Apresentamos essa pauta para a primeira-dama, onde a própria subtenente Suzy, junto com a subtenente Ara, né, representando as subtenentes, fez ali um posicionamento direto para a primeira-dama do Estado de Goiás, na presença de 15 pessoas, 20 pessoas, né, mais ou menos. E junto com isso também, Luiz Alberto, apresentamos à primeira-dama outra injustiça gigantesca que o Estado de Goiás pratica contra as pensionistas. De 2004 a 2021,
as nossas pensionistas não têm direito à paridade e integralidade. As pensionistas dos militares são de responsabilidade nossa, sim. E nós nos orgulhamos de ombrear a busca pela solução dessa problemática, junto com a presidente da Associação de Pensionistas, que é a dona Divina, por exemplo, que também queria muito encontrar a primeira-dama. E na ocasião desse evento, que não era nosso, a subtenente Suzy pôde abordar a primeira-dama, junto com a dona Divina, presidente da Associação de Pensionistas, e a primeira-dama fez um compromisso, a Suzy testemunha, todo mundo estava presente em testemunha, ela falou, vou colocar debaixo do braço e eu prometo que eu vou fazer de tudo para corrigir essas injustiças. Foi o compromisso que a primeira-dama estabeleceu e junto com isso também, Luiz Alberto, apresentamos para a primeira-dama a necessidade e a obrigação do Estado de Goiás recepcionar, regulamentar a nossa lei orgânica, que foi sancionada em dezembro do ano passado pelo presidente da República, que, por sinal, eu acho que ele nunca admitiu publicamente que não gosta dos militares, mas é o que dá a entender, foi sancionada pelo presidente da República, e o mínimo que nós esperamos do Estado de Goiás, que tenha um governador que alcançou uma alavancagem política exatamente em razão dos resultados da segurança pública, é que Goiás implemente, regulamente essa lei orgânica. E nós não vamos deixar de buscar isso e de usar todas as relações e influências que nós tivemos para alcançar esse resultado para os militares. Então eu entendo, Luiz Alberto, que a pauta do vídeo ali teria que ser o contrário. A SEGO representa de forma contínua e absoluta os militares de Goiás. A SEGO está com a primeira-dama buscando solução para o problema das pensionistas, buscando solução para o problema das subtenentes, como diz aqui a Suzy. A 01 tem 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos de espera. 15 anos de espera. Sim, Luiz Alberto, aí surge aí mais uma interrogação também. Qual que era o caminho correto a se buscar a solução dessa pauta? Era quem tem ligação direta com o governo ou ir atrás de um pretenso candidato que terá contato com o governo? Se a injustiça é do Estado para com elas ou para conosco, que o problema dela é nosso problema também, nada mais justo do que recorrer a alguém que tenha comunicação, tenha um canal de comunicação com o Estado. Direto na fonte. Direto na fonte, é isso que estamos fazendo aqui. Não estamos abraçando um e preterindo outros, não. Estamos buscando solução para aquilo que os nossos associados clamam. Esse é o nosso papel, essa é a nossa bandeira. Ok, presidente Sérgio, agradecer aqui a subtenente Suzy pela atenção, por ter aguardado até a esse momento. A gente poderia já dispensá-la aqui, porque vamos responder a sua pergunta. Deixa a sua pergunta aqui, o seu comentário, o presidente Sérgio responde. Fique à vontade, presidente. Suzy, obrigado pela sua participação, né? E espero que a gente consiga, eu acredito sim que vamos conseguir resolver essa demanda que é quase que eterna de vocês, né, que a gente sabe que depende de ações simples. Eu espero que a primeira-dama cumpra aqui, né, inclusive que ela apresente ali um resultado, e eu acredito que fará isso, até pelo próprio fala que ela fez ali conosco, e a gente assim resolva esse problema de vocês aí que arrasta por tanto tempo. Eu agradeço o interesse no assunto e colocar aqui que ontem foi realmente uma reunião, não foi pedido voto, não teve nenhuma implicação em solicitar voto, me senti muito à vontade. Quem me conhece sabe que eu não sou de participar muito de política e em nenhum momento a gente estaria ali para me envolver em questões políticas. Apesar que gosto da candidata, da vice, porém em nenhum momento houve ou insinuações, ou pedidos, ou solicitações. Foi realmente uma pauta, foi realmente uma reunião para se tratar com a primeira-dama, que eu tive o prazer de conhecer e escutou com muita atenção a nossa pauta, a pauta da pensionista, as outras pautas que o presidente apresentou. Então foi assim uma reunião mesmo
de solicitação para a Polícia Militar. Agradeço e me coloco à disposição para qualquer eventualidade. Obrigado, subtenente Souza. Obrigado, Souza. Uma honra ter a senhora com a gente aqui. E está dentro do que a gente começou a proposta do nosso podcast hoje. Qual é a posição política da ASEGO? A subtenente Suzy está dizendo, então, a ASEGO não fez nenhum acerto político com o candidato A ou o candidato B. É isso então, presidente? E nem fará, né, Luiz Alberto? Assim, nós até temos uma participação política muito efetiva, sim, claro, até porque a nossa vida é essa, né? Aqui a entidade ela tem por obrigação de estreitar as relações políticas, até porque se não for assim, nós não avançaremos no cumprimento da nossa missão. Temos vários militares candidatos e que, por sinal, muitos deles, talvez até a maioria, são candidatos na chapa junto com o candidato Sandro com a Coronel Cláudia, né? Que é o candidato que o governador apoia. Tá? E assim, agora nós não viraremos jamais as costas aqui, a nossa entidade está de portas abertas para todos os militares candidatos, especialmente os filiados, os associados, que são os verdadeiros donos aqui da nossa entidade, tá? Para tudo que pudermos ser útil para colaborar com o sucesso da candidatura deles. Então, é um dos nossos deveres, é um dos nossos objetivos principais, alcançar o desenvolvimento político dos nossos militares. Né? Então, assim, agora, a ASEGO apoia candidato A. Não é verdade, não apoiará. A ASEGO é de partido? Não é de partido. A ASEGO não é partido, ela é uma entidade representativa de classe dos militares, muito seguramente. De Paula? E para comprovar isso aí, Luiz Alberto, me veio em memória aqui agora aquela celeuma que tivemos da reforma da Previdência, num passado bem próximo a nós, que não caba, nós conseguimos, através do esforço nosso, conjunto, a ASEGO e das demais associações, fazer uma romaria em Brasília, sempre que era pautado esse assunto lá no Congresso, e conseguimos, graças a Deus, esse esforço conjunto e participação da nossa ASEGO, alcançar a integralidade e a paridade dos nossos militares PM e BM. Então, o militar da reserva hoje, enquanto aí na iniciativa privada você está trabalhando, foi para a reserva ou aposentou, você tem um corte drástico no seu salário. O militar hoje é privilegiado, graças a Deus, quer dizer, privilegiado não, ele recebe o que lhe é justo dessa continuidade, de estar na ativa ou na reserva percebendo os mesmos valores. A insígnia que ostenta um militar da ativa é a mesma que ostenta, guardada aí a reserva de uso, um da reserva também. Então, o nosso esforço aqui é conjunto para beneficiar e buscar os direitos que foram tolhidos lá atrás do nosso associado em geral. Digo mais, não só do nosso associado, mas de todos aqueles que fazem parte do grupo PM-BM militar do estado de Goiás. Por quê? Quando pegamos chuva recentemente, lá na porta da Assembleia Legislativa, buscando isso, aquilo, lá atrás, quando fizemos nossas passeatas e conseguimos alguma incrementação, que era correção, quem estava conosco associado levou essa correção e quem também não era associado, não estava conosco e nos criticava, não abriu mão desse benefício. Falei, não, eu não estava lá, eu não lutei, não sou associado, eu não quero. Aparece alguém? Não. Então aqui nós trabalhamos para todos, independente de ser associado à ASEGO ou outra instituição por aí. E é o que eu sempre digo, quando eu abordo alguém, procuro ser associado. Não sou associado por isso, por aquilo. Falei, companheiro, muito cuidado. Tal qual religiões, escolas seculares e associações, nós temos que estar unidos com aquilo que nós nos identificamos. É igual a questão do voto. Unidos somos mais fortes. É o ditado antigo, muito verdadeiro. Sim. Né? E tal qual como o nosso voto, nós devemos depositar o nosso voto na urna com aquele que tem a sua conduta parecida com a nossa, assim também a nossa liberdade associativa. Temos que procurar aquela que a gente se sente bem, esteja associado, quer seja aqui, quer seja lá ou acolá, não esteja solto no espaço. Tem até um ditado muito popular que diz que o
o animalzinho lá fora do bando, esqueci o nome presa agora. Catitu. O catitu fora do bando é presa fácil. E outra coisa, quando sentamos para dialogarmos com o governo talvez não lembra do nome de Sérgio, não lembra do nome de Paula, não lembra do nome de Luiz Alberto, ele guarda o nome de entidade. Vocês têm quantos votos lá? Então, aquilo que a identificação é nossa identidade como nome, para conversa e acertos com o governo, são números. É o peso maior. Sim. É a representatividade. Números. Enquanto nós tivermos um maior número, maior peso terá a nossa fala. Maior peso terá as nossas convicções, os nossos pedidos, as nossas buscas. Então, gente, não está na hora de estarmos degladiando uns com os outros. A nossa briga, o nosso inimigo é outro, ele é externo. Não compete, não convém, não é de bom alvitre, não é inteligente. Que na altura desse campeonato que estamos aí, a gente cria essas picuinhas, aquilo que essas o capitão de rilias Paula disse no início, uns um com os reino outros. dividido não subsiste. Não subsiste. É hora de unir Sim. e não dividir, porque existem muitas pautas. Recentemente, capitão de Paula, Luiz Alberto, nós assistimos aqui alguns ataques à nossa instituição. Né? Nós já temos aqui a mídia, por exemplo, que já tem, assim, pela sua própria natureza, ela publicar suas matérias, veicular suas matérias, ali opondo, né? Expondo o trabalho da polícia. Né? Então, assim... Nós não precisamos de mais inimigo, não, né? Nós não precisamos de mais. É inaceitável um militar ele expor, ele buscar fragilizar a nossa instituição, a nossa família, a nossa identidade. Os problemas existentes, nós precisamos saneá-los aqui dentro com debate, até porque a instituição ela não tem dono, ela é pública. Então, comandante A tem determinado posicionamento. Nós vamos debater isso, sim, com sobriedade, com seriedade, para sanear, porque o comandante vai passar, a instituição vai permanecer. Nós aqui, diretores da entidade, o presidente aqui, vai passar. Né? Nossa galeria de ex-presidente é bem extensa, né? A galeria... 68 anos. A nossa galeria de ex-presidentes então, ali. Aqui tem giro, tem democracia. Tem giro. Então, assim, Luiz Alberto, não é aceitável. É a primeira coisa. Eu não acredito que quem produziu isso seja um militar, ou policial ou bombeiro. Eu não acredito. Não é possível. Não acredito, capitão de Paula, eu não acredito. Né? Porque é o primeiro compromisso que qualquer policial militar e bombeiro militar tenha que ter é pela preservação da nossa instituição. Fortalecimento. Até porque se eu fragilizar ela, eu estou arrebentado enquanto policial. Sim. Eu sou policial militar. Ou a não ser que eu me envergonhe disso. Aí se eu me envergonhar também, eu tenho que sair. Para mim, assim, primeira coisa, se o indivíduo que produziu isso, ou que mandou produzir isso, for policial militar, e acredito que ele vai ver esse vídeo, né? Até porque está muito interessado na nossa vida, eu vou mandar um recadinho diretamente para ele, Luiz Alberto. Saia dessa instituição porque você não a merece. Saia dela. Se você for, claro, né? Eu torço para que não seja, eu acredito que não seja. A gente começou aqui perguntando qual a posição política da SEGA, o presidente Sérgio está respondendo que a posição política é representar o BM e o PM. E se existe insatisfação, a gente disse no começo, democracia se combate com democracia, com mais democracia. Por isso que o presidente Sérgio colocou a cara a tapa aqui hoje para poder responder a sua pergunta. Vai deixando a sua pergunta que o presidente Sérgio responde. Mas a gente vai então finalizar com uma outra frase de efeito. Se existe insatisfação por uma pessoa, democracia se aperfeiçoa com mais democracia. Sim. É assim que se aperfeiçoa a democracia. O presidente Sérgio está à disposição, de Paula está à disposição, né? Agora o tenente Wesley, que é o vice-presidente, que é bombeiro militar, né? Está à disposição aqui também. Então a SEGO está à disposição. Democracia se aperfeiçoa com mais democracia. Se vem para a mesa, vamos sentar e conversar. Vamos fazer um ping-pong aqui? Democracia com democracia? Vamos lá? Deixa a sua pergunta que o presidente Sérgio responde. Rapidinho, presidente. A produção está me dizendo aqui que o tempo já está bem avançado. O subtenente Nunes gostaria de saber, presidente Sérgio, a respeito do Showa desse ano. Subtenente Nunes. Obrigado pela participação e a nossa continência. O nosso comandante-geral, Coronel Granja, já nos assegurou
que vai fazer o show esse ano. Então, algumas pessoas têm me perguntado. Não existe possibilidade de não ter o show, tá? Até porque isso seria um outro gigantesco prejuízo. E o show sempre terá, Nunes, e com certeza você é sabedor disso, a ASEGO nunca abrirá mão da existência do show, especialmente em uma quantidade de vagas satisfatória. Se eu não tiver o show, Luiz Alberto, eu não vou ter promoção para o cabo, nem por terceiro sargento, e assim sucessivamente. Né? Então nós vamos sim brigar para que o nosso show aconteça esse ano em um número de vagas que atenda a necessidade da nossa carreira. E o nosso comandante-geral, Coronel Granja, já assegurou em várias ocasiões que nós teremos o show assim, e nós vamos estar tratando essa pauta aqui com o comandante de forma continuada, e se for necessário também, junto com o nosso comandante, vamos discutir com o nosso governador, vamos discutir com a primeira-dama também, e vamos discutir com quem for necessário para fazer com que o nosso show aconteça em uma quantidade de vagas necessária e satisfatória aqui para a nossa instituição. Mencionando novamente a história é bela e é perfeita por conta disso. Fica registro. Qual a instituição que sempre se preocupou com o show, presidente? Por quê? Ah, mas o show vira oficial e não tem nada a ver com a ASEGO. Peraí, nós somos universal. É do soldado a coronel. É até importante, ele é capitão. Ele é capitão. Se nós não contribuímos... Mas não nasceu capitão. Não nasceu capitão. Era soldado. E cheguei aqui graças a Deus e graças às nossas lutas classistas. Porque show é preocupação, sim, da ASEGO. Porque é o primeiro sargento e o subtenente que vai ascender na carreira. Ele vai aliviar a vaga de lá. A roda vai girar. Não existe vaga ociosa, não existe vacância de vaga. É bom para todo mundo, né? Não, é bom para todo mundo. Ah, tem uma vaga ali, ela está solta no espaço. Tá, não. Um levantou, outro ocupa ela. E a vida é bela por conta disso. É cíclica, teoria cíclica. Capitão de Paula, teve um militar recentemente, eu acho que era sargento, a graduação dele, ele falou para mim, o cara, mas esse tanto de oficial na ASEGO. Eu falei, amigão, o ideal era que tivessem mais oficiais na ASEGO. Até porque, primeiro, a nossa instituição é uma só. A instituição é uma só. Os males que afetam um vai afetar todo mundo. O capitão de Paula acabou de mencionar sobre a Previdência. Então, a nossa essência é uma só. A nossa estrutura jurídica é uma só. E depois, o nosso desejo é que os sargentos todos virem capitão, assim como o capitão de Paula chegou, né? Não teve uma carreira fácil, não caiu do céu, né? Mas graças a Deus que houve espaço ali na carreira e ele conseguiu a progressão, fez o show, virou tenente, pronto, capitão, né, cara? Então, assim, que bom! E um dos nossos objetivos é esse, construir para que haja o maior espaço para a ascensão à nossa carreira possível, que, por sinal, muitos estados não têm show, Luiz Alberto. O militar chega a subtenente e não avança, tá? Existe um paredão, ele não passa, encerra em subtenente. Aqui, graças a Deus, o nosso sargento, ele vira oficial, né? E assim é o nosso desejo. Agora, vamos lutar com todas as forças para fazer com que o nosso oficial QA chegue ao posto de tenente-coronel, assim como prevê a nossa lei orgânica. A sua pergunta aqui no nosso podcast A Cego, deixa a sua pergunta toda quarta-feira, 8 da noite, que mais interessa aos policiais militares e bombeiros militares, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. O presidente Sérgio está discutindo com você aqui no podcast A Cego. Deixa a sua pergunta, deixa o seu like também, para ajudar a plataforma a entender aí que o assunto é relevante e deixa a gente na prateleira da frente. Já está inscrito? Escreve aí, rapidinho, só apertar o dedinho aí, não custa nada, não dói nada, não. Escreve e ajuda a gente aí. Presidente, Hamilton Ferreira... E a imediata, será que volta mesmo? Aí o Leandro já emendou aqui, esse ano não volta a imediata. Sim, presidente. Hamilton, Leandro, vai voltar sim, né? Nós acreditamos, até porque ontem nós acabamos de somar aqui uma grande força, que é da primeira-dama do Estado, né? Inclusive ela fez o compromisso, ela falou, eu me comprometo, eu vou ajudar com tudo que eu puder, para fazer com que essa lei orgânica de vocês
seja recepcionada, regulamentada aqui no estado de Goiás. E quem conhece um pouco aí sabe que a primeira-dama ela tem uma participação política muito grande aqui em Goiás e que, por sinal, a ocasião que nós tivemos com ela ali não foi planejada, não foi um evento da ASEGO, mas aproveitamos ali a oportunidade. Aproveitamos a oportunidade. O cavalo não vai passar arriado na nossa frente. Nós vamos montar nele, Luiz Alberto. Se passar, pode segurar. Nós vamos montar nele, porque o nosso compromisso é fazer com que os nossos direitos, o seu direito, sejam defendidos na sua integralidade. Então, vai acontecer sim. Inclusive, o nosso comandante-geral já nos sinalizou, logo após as eleições municipais, o texto será remetido. Deixa a sua pergunta no podcast ASEGO, o presidente Sérgio responde. Tiago, presidente Sérgio, gostaria de saber se já chegaram ao consenso do reajuste do auxílio do entorno do Distrito Federal. Será que o valor é um salário mínimo mesmo? Logo, o auxílio era para ser R$ 1.750, é isso? Eu esqueci o nome dele. Tiago. Outra pauta, né? A gente vira e mexe, a gente está tratando disso aqui. Então, nós acreditamos, foi nos assegurado que também essa será uma das pautas remetidas aqui, né, para aplicação. O que nós apresentamos de pleito foi um salário mínimo, porém, em razão de limitações jurídicas, o Estado não pode vincular isso, Luiz Alberto, não pode, tá? Mas o valor deve ser aproximadamente um salário mínimo. Beleza, Tiago? Muito bem, a produção está avisando aqui que o tempo esgotou, vai deixando a sua pergunta até depois do programa, ou se você viu não na quarta-feira à noite, mas na quinta, na sexta, pode deixar a sua pergunta, fica registrado e no próximo podcast o presidente Sérgio responde para você. Capitão de Paula, foi muito bom recebê-lo, a produção está avisando aí que o nosso tempo já está bem estourado, foi uma honra, como é bom ouvir pessoas inteligentes, não é? Eu te falei, rapaz. Isso mostra o nível da Polícia Militar do Estado de Goiás. É bom ouvi-lo, porque isso mostra o nível cada vez maior da Polícia Militar do Estado de Goiás. Fique à vontade. Tá, só para um lembretezinho nessa penúltima fala do presidente, quando ele falou do evento da dona Gracinha aqui, da oportunidade que tivemos, lembrei-me que tão importante quanto o teor da mensagem é o mensageiro dela ou o canal. Naquela feita não existia canal melhor, pessoa melhor, mensageiro melhor do que a dona Gracinha para levar essa mensagem ao governo. Então fica aí a participação. Mas falou, olha, isso aí está mais para a questão humana, ciúmes, paixões, do que Aristóteles lá atrás tratou bem disso, do que meramente preocupação com o bem comum. Vamos deixar as paixões de lado, paixão passa, vamos ter amor à nossa causa, vamos ter amor à nossa instituição, não sejamos meros apaixonados, porque amanhã ou depois podemos nos decepcionar. Quando temos amor pela causa, pela instituição, como bem disse o presidente, independente de quem sente na cadeira do governador ou do comandante-geral, estamos aqui unidos pelo um bem maior. Se procurarmos novamente a história de Goiás, quantos governadores nós já tivemos na história? A polícia está aí com seus 168 anos, firme, um sustentáculo para a sociedade. Então, o nosso bem maior, o nosso foco tem que ser a nossa instituição, e não essas picuinhas entre nós. Capitão de Paula, obrigado. E agradecemos aí também o convite. Estamos à inteira disposição, Luiz Alberto, presidente, os nossos associados e os que nos seguem nesse canal de bênção que é essa ASEGO aqui, esse podcast. Capitão de Paula. Precisamos chamá-lo mais vezes, viu? É bom ouvir pessoas inteligentes, A gente fica com vontade de ouvir mais. Novinho assim, mas tão sabido, né? Sim, bem novinho, mas faz tempo que é a origem, é porque ele veio lá de São Paulo. Sim, paulista, lá de São Paulo. Presidente Sérgio, agradecer a subtenente Suzy também, agradecer você que participou. Presidente, fique à vontade para o seu recado final aqui Luiz no Alberto, podcast. O sentimento que nos move aqui é o orgulho. Orgulho de ser policial militar. Orgulho, e eu até complemento, orgulho de ser militar goiano. Orgulho pela entidade que nós possuímos. Orgulho por fazer parte, por dirigir essa entidade, que é um esteio na defesa, na proteção e na conquista de direito dos militares.
a nossa opinião, e eu vou trazer para a primeira pessoa, a minha opinião não tem preço, nunca teve e nunca terá preço. Nós faremos com que cada um dos dias em que estivermos exercendo essa função de direção da nossa entidade, vamos honrá-la e vamos fazer com que a SEGO seja maior a cada dia. Espero que isso seja um estímulo para todas as lideranças, militares ou não. Eu concluo, Luiz Alberto, agradecendo a você, associado e associada, por fazer dessa entidade a família militar que mais cresce no Brasil. A minha continência, meu respeito e gratidão a cada um de vocês. Toda quarta-feira, 8 da noite, podcast A Cego, deixa o seu comentário, mesmo depois do programa. O presidente Sérgio responde no próximo podcast. Quarta-feira, 8 da noite. Deus te abençoe. Até a próxima. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração.